E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxumanas. E a nossa aula de hoje é sobre um dos períodos mais turbulentos e mais conturbados da história do Brasil. Sim, a nossa aula de hoje é sobre o período regencial. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se tu nunca entendeu esse assunto, se tu tem dificuldade para poder entender esse assunto, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Sem mais conversa, vamos nessa! Galera, como sempre, vamos começar pelo contexto histórico, tá? O recorte temporal da nossa aula vai de 1831 até 1840. Esse período regencial, ele vem depois do primeiro reinado e ele acontece antes do segundo reinado. Então o período regencial, ele está no meio desse sanduíche aí do primeiro reinado e do segundo reinado. Ele está no miolo do que nós chamamos de período imperial ou simplesmente Brasil Império. O primeiro reinado, o período que veio anterior, então, ele começa em 1822 com a nossa independência e termina em 1831 quando Dom Pedro I abdica do trono, tá, para voltar para Portugal e assim retomar a coroa, né, devido à morte do seu pai, Dom João VI, lá em Portugal. Quando Dom Pedro I, então, em 1831, abdica do trono brasileiro e volta para Portugal para poder assumir a coroa lá em Lisboa, ele deixa o seu filhinho, ou seja, o herdeiro do trono, com 5 anos de idade aqui. Né? Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, então, quando seu pai voltou para Portugal. Então ele não tinha capacidade, ele não podia, por lei, assumir o trono brasileiro. Então, se Dom Pedro I volta para Portugal e Pedro de Alcântara, Pedrinho, com 5 anos de idade, não pode assumir o trono, quem deveria então assumir o poder político aqui no Brasil e quem deveria então assumir as rédeas dessa recém-criada nação, desse país recém-independente? Obedecendo à Constituição de 1824, decidiu-se que o governo seria exercido por uma regência e o futuro imperador ficaria sob os cuidados de José Bonifácio. A volta de Dom Pedro a Portugal serviu para afastar definitivamente a ameaça recolonizadora que assombrava o país, consolidando a nossa independência. Bom, o período regencial ele já começa com um problema. A gente precisa entender que no Brasil as coisas são mais ou menos assim, né? Elas já começam com algum problema. Ou termina com um problema, ou no meio tem problema. Isso aí a gente precisa estar muito ciente. Segundo a Constituição, deveriam ser escolhidos 3 regentes. E esses regentes deveriam ser escolhidos por uma Assembleia Geral. É óbvio que os deputados estavam de férias, né, de recesso, porque o povinho para não gostar de trabalhar. E aí, para contornar essa situação, os poucos deputados que estavam no Rio de Janeiro decidiram escolher 3 nomes para uma regência provisória, a regência trina provisória. Só para que a gente possa se situar aqui e você em casa ter uma organização legal do período, nós temos a regência trina provisória, a regência trina permanente, depois nós teremos a regência una do padre Diogo Antônio Feijó e depois nós teremos a regência una de Araújo Lima. Ou seja, nós temos 2 regências trinas e 2 regências unas. E aí fica fácil. Então, de abril a junho de 1831, nós tivemos a regência trina provisória, que foi marcada por algumas medidas liberais. A recomposição do Ministério dos Brasileiros, a libertação de presos políticos, a suspensão do poder moderador e o remanejamento de funções para o legislativo. Durante os primeiros anos do período regencial, a gente consegue observar 3 tendências políticas. 3 grupos formados por indivíduos de posses, né? Pessoas da elite econômica do Brasil e que obviamente lutavam pelos seus interesses. Gostaria de lembrar que é a primeira vez, é o primeiro momento da história do Brasil em que nós não éramos governados por um monarca, né? Antes desse período nós tínhamos Dom Pedro I e antes de Dom Pedro I, Dom João VI. E antes de Dom João VI, a gente precisa lembrar que nós temos toda a história do Brasil colônia, ou seja, o Brasil não tinha um rei, não tinha um imperador comandando aqui, né? Governando o Brasil aqui. Mas o Brasil, por ser colônia, era subserviente a Portugal. O Brasil, por ser colônia, estava preso, atrelado a um pacto colonial com a sua metrópole, que era Portugal, que era Lisboa. Então é a primeira vez na nossa história que as elites começaram a perceber que eles podiam realmente assumir um protagonismo no xadrez político brasileiro, que eles poderiam de uma vez por todas tomar as rédeas da política e da administração pública aqui no Brasil. É o momento em que as elites econômicas aqui no Brasil percebem que de uma vez por todas
podem se transformar também em uma elite política e assim assumindo um protagonismo de fato daí para frente. Para ficar mais fácil para vocês, eu gostaria de falar primeiro dos restauradores. Tá? Os restauradores eram liderados pelo José Bonifácio, né? E eles eram favoráveis à volta de Dom Pedro I, né? Para cá, para o Brasil. É um grupo que não vai durar muito, até porque Dom Pedro I morre lá em Lisboa e assim não tem como ele voltar, né? O cara morreu, então não tem como voltar, a não ser que fosse feita enfim, não volta. O cara morreu, não volta. Então os restauradores simplesmente deixam de existir enquanto grupo político porque não tem razão de existir. Outro grupo eram os liberais moderados, que também eram chamados de chimangos. Esses eram liderados pelo padre Diogo Antônio Feijó e Evaristo da Veiga. Esse grupo era composto por uma aristocracia rural que era favorável à manutenção da monarquia, da escravidão e da estrutura agrária, porém era favorável ao fim do Senado vitalício e da adoção do federalismo. Ou seja, eles eram favoráveis a uma descentralização, mas também eram favoráveis à manutenção da monarquia. Já os liberais exaltados, também chamados de farroupilhas ou jurujubas, né, liderados por Cipriano Barata, Borges da Fonseca, tinham uma composição social de uma aristocracia rural também e de camadas médias urbanas, só que eles tinham o objetivo de uma descentralização política de fato, né, de um republicanismo. É uma coisa mais aprofundada, é uma coisa mais extrema, é uma coisa mais radical, por isso são chamados de liberais exaltados. A extinção do poder moderador e do Conselho do Estado. Então a gente acaba percebendo que politicamente existe uma tendência para a descentralização do poder. Ou seja, as elites locais clamavam por mais poder. A elite baiana queria mandar na Bahia, a elite pernambucana queria mandar em Pernambuco, a elite maranhense queria mandar no Maranhão, a elite paulista queria mandar em São Paulo, e aí eu acho que vocês já entenderam. A tendência então era enfraquecer as instituições centrais e fortalecer e criar instituições que dessem autonomia aos poderes locais. E é isso que a gente vai acabar percebendo na regência trina permanente. Eleita para um mandato de 4 anos por senadores e deputados em Assembleia Geral, a regência trina permanente era formada por Francisco de Lima e Silva, um militar de alta patente, João Braulio Muniz, representando as províncias do Norte, e José da Costa Carvalho, representando as províncias do Sul. E para exercer o cargo de ministro da Justiça, os deputados escolheram o padre Diogo Antônio Feijó. Mas por que falar do ministro da Justiça, falar do padre Diogo Antônio Feijó é tão importante nesse momento? Em agosto de 1831 é criada a Guarda Nacional. E para que você de casa entenda de uma vez por todas a importância da criação da Guarda Nacional, alguns pontos precisam ser esclarecidos. O ano de 1831, como você já deve ter percebido, é extremamente turbulento. Tá? Em 1831, Dom Pedro I abdica, vem uma regência trina provisória, agora vem uma regência trina permanente. Nós temos 3 tendências políticas que ficam brigando entre si para poder garantir os seus interesses no cenário nacional: os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores. Tá? Qual é o detalhe nessa história? O exército era formado majoritariamente de pessoas pobres, né? Não tão favorecidas economicamente. Porém, a alta cúpula do exército era formada por estrangeiros e por portugueses. Existia um temor da elite brasileira, das elites locais, de que esse exército brasileiro ele trabalhasse para uma restauração monárquica. Então a elite brasileira não confiava no exército do Brasil. Em seu artigo 1º, dizia que as guardas nacionais foram criadas para defender a Constituição, a liberdade, a independência, a integridade do Império, para manter a obediência e a tranquilidade pública e auxiliar o exército de linha na defesa das fronteiras e costas. Só que como o comando da Guarda Nacional em cada município cabia ao coronel, que era a patente mais alta, e essa patente era vendida pelo Estado, a aristocracia rural, os grandes fazendeiros, acabavam se transformando nos coronéis. E esses acabavam assumindo o papel do Estado, garantindo a ordem e os poderes existentes, ao mesmo tempo em que defendiam os seus interesses locais. Por isso, a Guarda Nacional era uma milícia armada dirigida por brasileiros ricos e que passou a ser o principal instrumento de repressão a diversos levantes populares, a diversas revoltas. Ou seja, era uma nova organização militar mais confiável aos olhos da classe dominante.
Já em novembro de 1832, aumentando ainda mais a autonomia dos poderes locais, foi aprovado o Código do Processo Criminal, que dava plena autoridade judicial e policial para os juízes de paz. Juízes esses que normalmente eram escolhidos, eram nomeados pelos grandes proprietários, ou seja, pela aristocracia rural e local de cada região. Então, cada vez mais a gente vai percebendo que o poder ele vai se descentralizando. Já no final do mandato dessa regência trina permanente, nós temos o Ato Adicional de 1834, que vai descentralizar ainda mais o poder político, criando as assembleias legislativas, permitindo então que cada província legisle sobre si mesma. Vai suspender o exercício do poder moderador e do Conselho de Estado, que eram os principais eixos do centralismo do primeiro reinado, porém vai substituir a regência trina pela regência una. Era uma medida que ao mesmo tempo era centralizadora, já que concentrava o poder político na pessoa de um regente, e por outro lado era descentralizadora, na medida em que permitia que a escolha do regente fosse aberta aos eleitores das províncias, ou seja, aos grandes proprietários rurais. O Ato Adicional de 1834 vai então trazer concessões tanto aos liberais moderados quanto a liberais exaltados, com o objetivo de conciliar essas duas forças políticas atuantes no Brasil daquela época. Então, em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó, que foi ministro da Justiça durante o período da regência trina permanente, foi eleito para o cargo de regente uno. Bom, a gente precisa levar em consideração que o problema da desigualdade social e econômica aqui no Brasil é histórico. E a gente também precisa entender que durante o período regencial essa desigualdade ela era existente, tal qual é existente hoje. A maior parte da população então vivia com grandes dificuldades econômicas, e isso vai acabar refletindo em anseios por mudanças mais profundas no país. Sim, a gente vai perceber que a massa vai se revoltar nos quatro cantos do Brasil. No livro didático, isso recebe o nome de revoltas regenciais. Vai pipocar nos quatro cantos do Brasil diversas rebeliões provinciais. A gente vai ter a cabanagem no Pará, a gente vai ter a balaiada no Maranhão, a gente vai ter a sabinada e a revolta dos malês na Bahia, a gente vai ter a farroupilha no Rio Grande do Sul, ou seja, a gente vai acabar percebendo que esse período da história do Brasil é extremamente instável, economicamente, socialmente e politicamente. Precisamos levar em consideração que essas rebeliões elas vão acontecer por diversos motivos, desde motivos econômicos e sociais de uma massa oprimida, desde uma elite aristocrática que requisitava, que pedia, que clamava por mais poder político e por mais vantagens tributárias e econômicas. Devido a esse contexto de instabilidade, a gente vai acabar percebendo que o grupo dos liberais moderados vai acabar se dividindo em dois. A gente vai ter um grupo mais progressista e um grupo mais regressista. Os regressistas eram favoráveis à volta da centralização política com o objetivo de conter essas rebeliões provinciais. Já o grupo mais progressista era favorável à manutenção da autonomia provincial e eram apoiadores, eram adeptos do governo do padre Diogo Antônio Feijó. A gente também vai acabar percebendo que esses dois grupos vão acabar originando mais tarde dois partidos políticos. Os progressistas vão ser chamados de Partido Liberal e os regressistas vão acabar dando forma ao Partido Conservador. Apesar de serem dois partidos e dois grupos diferentes, eles na verdade defendiam os interesses de uma elite social brasileira, de uma elite econômica, de uma elite política, de uma elite latifundiária, agrária aqui no Brasil. Então a gente precisa entender que os interesses não eram tão divergentes assim. Em 1837, demonstrando uma certa incapacidade em conter essas rebeliões e também recebendo uma pressão política da oposição, dos regressistas, o padre Diogo Antônio Feijó decide renunciar ao cargo de regente. Bom, a renúncia de Feijó fez com que o presidente da Câmara, Araújo Lima, assumisse o poder. E ele era um conservador, ele era um regressista. E a gente vai perceber que durante a regência una do Araújo Lima, as diversas conquistas dos liberais, as diversas conquistas descentralizadoras do período da regência trina permanente e do período da regência una do padre Diogo Antônio Feijó, elas praticamente foram anuladas. Araújo Lima vai acabar nomeando regressistas para o ministério, porém a gente precisa levar em consideração que esse governo do Araújo Lima
E a atuação desses ministros vai acabar trazendo algumas importantes realizações, como a criação do Colégio Pedro II, do Arquivo Público Nacional e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Por isso e por sua composição, recebeu o apelido de Ministério das Capacidades. O governo do regente Araújo Lima interpretava que todas essas rebeliões, todas essas manifestações que estavam acontecendo eram fruto do processo de descentralização política que aconteceu ao longo dos governos anteriores e que foi consolidada com o Ato Adicional de 1834, que ele particularmente chamava de o Ato da Anarquia. Em maio de 1840, o Ato Adicional foi alterado por uma lei interpretativa, aprovada pelos deputados, a qual devolvia ao Poder Central do Rio de Janeiro o controle dos órgãos da polícia e da justiça, antes nas mãos das assembleias provinciais. Buscava-se dessa maneira centralizar o poder político com o objetivo de combater de maneira mais eficaz as rebeliões provinciais, as revoltas regenciais. O mandato de Araújo Lima deveria ir até 1842, porém, os liberais que foram retirados do poder, com o objetivo de voltar ao cenário político, criaram um clube da maioridade, que tinha o objetivo de antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele assumisse o trono mais rapidamente. Para esses liberais, para esses progressistas, a presença de um imperador seria interessante para poder combater essas revoltas, seria necessária, na verdade, para poder pôr fim a essas rebeliões provinciais, para poder reestabilizar a política nacional e afastar de uma vez por todas o fantasma da fragmentação política, da fragmentação territorial. E esse argumento vai cativar e muito a elite política nacional. E o plano dá certo. Em julho de 1840, com forte apoio da elite nacional, Pedro de Alcântara acaba se transformando em Dom Pedro II, assumindo o trono do Brasil, se transformando no imperador adolescente, né? Ele tinha 14, mas quando ele assume mesmo ele tem 15 anos, finalizando assim o período regencial e dando início a um período chamado de Segundo Reinado. Esse episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. Então até a próxima aí. Tchau, tchau.